Olá, como vai? Obrigado pela tua atenção no tutorial. Eu vou aproveitar o tempo de hoje para demonstrar a vocês aqui a importância do objeto tipo curva em certos efeitos que a gente precisa junto aos projetos. As curvas podem servir para caminhos, podem servir para criar forma e depois convertê-las em mesh, e pode servir como referência para efeitos especiais, como esse, que eu vou explicar a vocês aqui, que é o uso de partículas seguindo as curvas. Para isso, eu criei aqui uma esfera básica, da qual eu vou enxergá-la agora pelo modo renderizado. Eu vou utilizar nessa cor de fundo aqui, neste exemplo, uma cor de fundo escura. Então eu vou clicar aqui em Word e em Color eu vou puxar até para que esse fundo aqui fique bem escuro. O objeto aqui esférico que eu coloquei, eu vou aplicar nele um sistema de partículas. Então eu vou em Particles, clico em mais, e ele já gera um sistema aqui de forma automática que vocês podem alterar o nome se quiserem. Eu vou mantê-lo aqui com o nome original. Aqui ele traz as configurações iniciais dessa animação que vai ser gerada aqui quando eu der o player. As partículas caem, surge uma linha marrom que é a animação, e aqui eu tenho a quantidade de 1000, começa do frame 1 ao 200 e tem um tempo de vida de 50 frames. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esses parâmetros aqui do emit. Eu vou fazer com que elas sejam emitidas do frame 1 até o frame 250. Então o end aqui vai ser 250. Lifetime eu quero que elas apareçam o tempo inteiro. Vou usar 250 frames. Pronto, agora dando o player, ela vai do início ao fim e continua caindo. Então eu tenho duas opções para tirar a gravidade. A primeira é vindo aqui, ó, no Field Weights. Eu posso zerar esse valor de Gravity, tá? É uma das formas que eu tenho. Eu posso clicar aqui no ícone Send e desabilitar a opção Gravity. Então quando eu der o player, dessa vez as partículas não caem, elas saem dessa forma que vocês estão vendo aí. Sem uma força aí para interagir, eu posso agora adicionar uma curva para criar o efeito e fazer com que essas partículas sigam a curva. Eu posso, nesse exemplo, usar qualquer uma dessas curvas iniciais aqui, ó, que vai do Bezier ao Patch. Mas eu também posso adicionar curvas extras através de um add-on que já vem embutido dentro do Blender, mas não vem ativo. Para ativá-lo, eu venho aqui em Edit, clico em Preferences e clico em Add-ons. Vou na lupinha, escrevo a palavra Extra. Vão surgir dois tipos de Extra Objects. Como eu quero usar curvas, eu vou selecionar o que representa as curvas. Fechando aqui, quando eu vir em Edit, vocês vão ver que curvas, além do Bezier ao Patch, que representam as originais, nós vamos ter curvas adicionadas com o Extra Object, que vai de ângulo até o NUTS. Para esse experimento eu vou usar aqui um modelo de espiral, mas antes eu vou trazer essa esfera, clicando em Move, um pouquinho aqui para a esquerda. Aqui nós vamos então adicionar um modelo de curva aí do Extra Objects. Eu vou usar aqui o Curve Spirals Archimedean. Ele traz esse círculo inicial. Para abrir as configurações enquanto eu não mexer, eu clico aqui nas propriedades e aqui nós temos como alterar essa curva que está aparecendo. Primeiro passo aqui, eu vou alterar a condição Radius Graph, que me permite eu desmembrar a espiral para que ela faça esse efeito que vocês estão vendo. Eu vou em Height aumentar a altura dessa sinuosidade para criar esse efeito que vocês estão vendo. Em Radius eu posso aproximar do ponto de origem para dar menos sinuosidade. Se vocês usarem o Scroll, vocês vão ver, ó, que ele criou um caminho aqui que eu posso dar agora turns para criar outras voltas e criar o efeito que eu preciso aí de caminho. Bem, eu quero fazer com que essa curva que eu gerei aqui ela aponte no sentido, ó, da direita. Então eu tenho que rotacioná-la pelo eixo X. Eu posso aproveitar as propriedades enquanto eu não mexer na curva, para vir na opção Rotation, e aqui no eixo X eu vou digitar o valor negativo, menos 90, e vou dar o Enter. Veja que ela aponta para essa direção. Então já tendo configurado, eu posso clicar fora, as propriedades somem e eu não tenho mais como mexer nessa curva. Para poder fazer isso eu teria que adicionar outra curva dentro do processo. Então eu volto para o Object Mode. Vocês vão ver que além da esfera eu tenho agora um objeto em forma de uma curva aqui, mas lembrando a vocês que eu posso usar qualquer curva
para esse modelo de efeito. E dando play, vocês vão ver as partículas e vão ver a curva sem ação nenhuma. Então, como é que eu faço agora para fazer com que as partículas geradas por esse objeto estejam caminhando através dessa curva que eu adicionei? Então, se vocês olharem essa curva pelo modo Edit, eu vou olhar aqui pela visão sólida. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que ela está direcionando, ó, nesse sentido. Então, o caminho das partículas vai ser nesse sentido aqui, ó, da espinha da curva. Para alterar esse caminho, eu posso usar o botão direito e utilizar aqui a opção chamada Swift Direction. Veja que se eu, com ela selecionada, selecionar ela todinha para a letra A e utilizar o Swift Direction, se clicar fora, eu já mudei, ó, a direção. Ela vai nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Mas eu não quero, eu quero que as partículas emitidas daqui vão no sentido da esquerda para a direita. Então eu seleciono novamente a curva e dou o Swift direto para voltar como estava antes. E aqui, ó, ela está apontando nessa direção. Vamos voltar então para o Object Mode e vamos usar a visão pelo modo. Eu vou agora fazer o seguinte: selecionar a curva, vou vir aqui em efeitos físicos e vou aplicar nele um Force Field. Esse Force Field vai gerar aqui um campo de gravidade e eu vou mantê-lo aqui com o tipo na condição Force. Porém, Shape, em Settings, eu vou colocá-lo como curva. Vou configurar a opção Strength com um valor negativo de menos 16. O Flow eu vou usar com a opção 5. E Noise Amount, a contagem de ruídos, eu vou utilizá-lo aqui como 10, que é o valor máximo. Dando play, pessoal, vocês vão ver agora que as partículas começam a caminhar através daquela curva que eu gerei. Essas partículas, se a gente for renderizar, dando render, vocês vão ver apenas, ó, o objeto, mas não vão conseguir notar aqui as partículas. Vamos precisar transformar essas partículas que são simuladas em um formato chamado halo em um objeto do qual a gente vai dar aí uma emissão para criar um efeito interessante. Exemplo, aqui na área, vamos voltar ao modo sólido para facilitar, eu vou adicionar, clicando fora, bem aqui onde está o cursor 3D, com Shift A, uma mesh do tipo Icosphere. Vou diminuir aqui o número de raios, vou fechar as propriedades, usar um Move, vou trazer esse objeto para cá. Vamos aplicar nesse objeto, voltando à condição renderizada, um material. Clicar em New. Sempre o material inicial que ele coloca é o Principal, então nós vamos mudar aqui para o formato Emission. Esse formato Emission, eu posso simplesmente aqui utilizar uma cor, posso usar um amarelo e posso dar uma intensidade grande. Posso vir aqui no ícone de render de propriedades e ativar o Bloom para dar um efeito brilhante nesse objeto. Eu vou selecionar a esfera onde eu apliquei o sistema de partículas e eu posso aqui, na configuração de partículas, eu busco a guia chamada Render. Veja que ele tem uma opção aqui chamada Render As como halo, é como ele estava antes. Se eu der o play, ele vai estar gerando as partículas nessa condição aqui, ó, halo. Mas não é isso que eu quero que ela gere as partículas baseado nesse objeto. Então eu mudo aqui o Render As para o formato Object. Agora eu tenho que selecionar o objeto que será a referência. Quem é? Em instância Object eu posso selecionar a Icosphere ou posso clicar no conta-gotas e clicar no objeto de referência. Se eu der o play agora, vocês vão perceber, ó, que o objeto que vai ser gerado é justamente o objeto, ó, naquela condição desse objeto aqui que nós criamos. Quanto a esse objeto, vocês podem esconder em qualquer ponto. Tá? Se eu quiser aumentar a escala desse objeto, eu clico na esfera e voltando aqui na opção de Render, vocês vão ver que eu tenho o Scale. Eu posso aumentar para fazer o objeto mais luminoso, maior, menor. E aqui, dando o play, vocês vão ver o objeto seguindo o caminho. Se eu vier agora e der um Render, vamos clicar aqui na câmera, clicando em Render Image, olha o efeito aqui
das partículas seguindo aquela curva. Então vocês podem usar esse recurso para uma diversidade de situações possíveis aí dentro do projeto de vocês. Fica aí a dica.